Criando Raízes Cast. Exaltando Jesus Cristo no livro de Daniel, capítulo 3. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. O cenário é, uau, intenso. Babilônia Antiga, o rei Nabucodonosor, sabe? E aí ele manda fazer uma estátua de ouro, gigante, e dá uma ordem bem direta. Ou todo mundo se curva, ou vai para a fornalha ardente. Exatamente. E para entender isso melhor, a gente vai usar como base um comentário bíblico expositivo que analisa bem a fundo, sabe? O capítulo 3 do livro de Daniel. Um material bem detalhado. É isso. Nossa ideia hoje é mergulhar nessa história de coragem, uma fé, assim, impressionante, e também nesse confronto com a idolatria, né? Tudo pelo olhar dessa análise específica. Qual será a mensagem principal sobre resistir e testemunhar sob pressão? Vamos ver isso aí. Bom, tudo começa com a ordem do rei, né? Nabucodonosor ergue essa estátua enorme, quase 30 metros de altura, lá na planície de Dura. É muita coisa. E a análise que a gente viu sugere que isso pode ter sido, talvez, uma reação à interpretação do sonho que Daniel fez antes no capítulo 2. Quem sabe um jeito de desafiar a ideia de que o reino dele não seria para sempre. Faz sentido. E olha, a pressão era imensa. O comentário que a gente está usando, ele frisa muito isso. Toda a elite do império foi convocada. Tinha música para criar um impacto psicológico, sabe? E a ameaça da fornalha era... Bem clara. Para quem não obedecesse. O próprio texto bíblico fica repetindo a palavra estátua, né? E a análise destaca como isso reforça a exigência de lealdade total. Uma coisa bem idólatra mesmo. Mas aí, no meio disso tudo, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que a gente conhece também pelos nomes Hananias, Misael e Azarias. Os nomes hebraicos deles, né? Isso! Eles decidem não se curvar. Ficam lá, de pé. A fonte que a gente usou descreve eles como homens de uma convicção, assim, muito rara. Foi um ato silencioso, mas firme de desobediência civil. Pois é, mas essa atitude não passou batida. O comentário aponta que alguns caldeus, talvez gente da corte, astrólogos, talvez com inveja deles, né, foram acusar os 3 direto para o rei. E a acusação foi bem pensada. Eles lembraram ao rei: olha, foram você que nomeou esses caras para cargos importantes aqui na Babilônia. E agora eles estão te desafiando. Não servem seus deuses, não adoram a estátua que você mandou fazer. Que situação! E a análise até levanta a possibilidade de ter rivalidades ali, ou quem sabe até um fundo de antissemitismo por trás da denúncia. Complicado. E o rei, claro, fica furioso quando confronta eles. Mas olha só, ele ainda oferece uma segunda chance, né? Se curvem agora, Ou a fornalha. E é nesse momento que vem a pergunta que a análise que a gente leu considera central no capítulo todo. O rei pergunta: quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Pesado. É o auge da arrogância humana, né? O comentarista vê assim, um desafio direto à soberania de Deus. E olha que interessante, ele até menciona rapidinho como essa tensão, poder do homem versus fé, ainda acontece hoje, né? Em situações de liberdade de consciência sendo questionada. Totalmente. Mas aí, nossa, a resposta dos 3 é o que mais marca, eu acho. É impressionante a calma, a firmeza deles. Demais. Eles dizem pro rei, basicamente, olha, a gente nem precisa se defender disso aí. Afirmam que o Deus deles tem poder, sim, para livrar, mas, e esse é o ponto-chave que a análise destaca mesmo, que ele escolha não fazer isso. Eles não vão servir os deuses do rei, nem adorar a estátua. É um ponto altíssimo da fé na Bíblia, né? O comentarista coloca assim, o foco deles muda. Não é mais, será que a gente vai ser salvo? Mas sim, a gente vai ser fiel, custe o que custar. Impressionante. A fonte chama isso de uma declaração missionária, sabe? De confiança total. E o propósito ali não era só responder para o rei, mas servir de testemunho para todo o império sobre quem era o Deus verdadeiro. Uau! E a ordem do rei vem sem dó, aqueçam a fornalha 7 vezes mais. É tão quente que os soldados que jogam eles lá dentro acabam morrendo só de chegar perto. Imagina a cena. Os 3, amarrados, são lançados no fogo. A tensão ali devia ser absurda. Mas aí vem a virada, né? O rei se assusta, levanta rápido, porque ele não vê 3 homens amarrados queimando. Ele vê 4 homens
andando soltos lá dentro do fogo e ilesos. 4:4. E a descrição que o próprio Nabucodonosor faz do quarto é curiosa. Semelhante a um filho dos deuses. A interpretação do comentário que a gente está seguindo sugere muito forte que isso é uma cristofania. Uma aparição de Cristo. Isso, uma aparição de Cristo antes mesmo dele encarnar. O Emanuel, né? Deus conosco ali, presente com o povo dele na hora da provação. Que incrível. Aí o rei manda eles saírem, e eles saem da fornalha na frente de todo mundo, da corte toda, perplexa, sem nenhuma queimadura, sem nem cheiro de fumaça. É uma demonstração de poder clara, né? E diante disso, Nabucodonosor reage. Ele louva o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, chama ele de Deus Altíssimo e até decreta pena de morte para quem falar mal desse Deus. Parece uma conversão, né? Parece, mas a análise adverte. Cuidado para não ver isso como uma conversão total. O rei fica impressionado, sim, reconhece o poder. Mas ele parece continuar politeísta, adicionando mais um deus ao seu panteão, digamos assim. Entendi. Enquanto isso, os 3 hebreus são promovidos na província da Babilônia. Interessante essa nuance. E voltando àquela ideia central que o comentário explora bem, é a presença protetora de Deus com o seu povo no meio do sofrimento. Aquela quarta figura na fornalha simboliza isso. Deus presente na dificuldade. Exato. E a análise conecta isso com outras promessas que a gente vê na Bíblia, né, de Deus estar junto em tempos difíceis. Cita Isaías 43:2, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias. Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Faz todo sentido. Então, assim, o que a gente tira disso tudo? Essa história de Daniel 3, quando a gente olha por essa lente da análise, é um testemunho muito forte, né? Sem dúvida. Mostra de onde pode vir a coragem. Vem dessa fé profunda na soberania de Deus, na presença dele, mesmo quando o perigo é extremo, quando a pressão para abandonar tudo é gigantesca. Exato. E, para a gente fechar, tem um pensamento bem provocador que essa análise da fonte traz. Ela sugere que, talvez, seja justamente dentro das fornalhas da vida, sabe? Nos momentos de maior aperto, de maior provação, que a nossa percepção da presença de Deus, uma presença que protege e até purifica, se torna mais clara, mais íntima. Fica essa reflexão, né? Como que as dificuldades podem, às vezes, de um jeito que a gente não espera, revelar essa proximidade divina. Uma perspectiva diferente sobre as provações. Muito bom. Material para a gente pensar mesmo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.